Ainda no noticiário internacional, na Argentina, o governo de Javier Milei publicou um vídeo polêmico de quase 13 minutos, dizendo que a história da ditadura no país foi contada apenas por um lado, sem incluir a versão dos militares. O vídeo, entre outros pontos, refuta o número de vítimas da ditadura, criticando a informação que sempre circulou de que 30 mil pessoas desapareceram. Os detalhes dessa história chegam direto de Buenos Aires com a nossa correspondente Luciana Tadeu. Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas aqui da Argentina justamente para comemorar mais um 24 de março. É uma tradição. Todos os anos existe uma grande marcha aqui para lembrar do aniversário do golpe de Estado de 1976, que deu início à ditadura militar, que foi até 1983 e deixou esse saldo estimado, segundo as organizações de direitos humanos da Argentina, de 30 mil mortos e desaparecidos. Porém, o governo Milei, que desde a campanha vinha negando esse número, eles usam a cifra que foi lá da CONADEP, da primeira comissão que investigou, estabeleceu um número de desaparecidos lá em 83, 84, finalmente levou ao juízo, ao julgamento dos governantes da ditadura militar em 1985, que teve até aquele filme protagonizado por Ricardo Darín, que fez muito sucesso e acabou indicado ao Oscar, que diz Nunca Mais. Então, o governo argentino usa essa cifra que oscila entre 8 e 9 mil mortos pela ditadura, porém, ao longo dos anos foram aparecendo fossas, muitos militares que se negavam a falar onde estavam enterrados os desaparecidos da ditadura e novas verdades vindo à luz. Por exemplo, o roubo de netos, na ditadura argentina. É importante lembrar que a ditadura roubou cerca de 500 bebês que nasceram em prisões aqui, com as grávidas que foram presas em maternidades clandestinas nas prisões. Esses bebês foram apropriados pelos militares, entregues para outras famílias, muitas vezes criados pelos próprios militares. E as abuelas, as avós da Praça de Maio, ao longo dos anos foram conseguindo identificar, cerca de 100 netos elas conseguiram identificar, mas hoje, tantos anos depois, várias pessoas, calcula-se que 350 pessoas com idades ao redor de 40 anos não saibam sua real identidade e tenham sido bebês roubados na ditadura. Também os voos da morte, descobriu-se que as pessoas que eram presas num grande centro clandestino de prisão aqui eram levadas para o Aeroparque, um importante aeroporto aqui de Buenos Aires, e levadas em voos dopadas e arremessadas no Rio da Prata. Então, essas verdades que foram vindo à luz ao longo dos anos, e ontem a sociedade argentina saiu às ruas massivamente para se manifestar contra as violações dos direitos humanos, apesar desse vídeo divulgado pelo governo que questiona esse número e diz que esse número foi inventado por um negócio das organizações de direitos humanos. Márcio. Muito obrigado, Luciana Tadeu, que falou com a gente ao vivo de Buenos Aires. Lorival Santana continua aqui no nosso estúdio. Na campanha eleitoral, num dos debates, a gente viu o Milei questionar o número de 30 mil, ele dava até um número alternativo, uns 8 mil e uns quebrados, né? Ainda assim elevado, mas bem distante dos 30 mil. Agora, eleito, a gente vê o governo dele reforçar essa tese. Por que isso? Por que mexer nisso agora? Com o país frente a tantos problemas, remexer nesse tema que fez tanto mal ao país, até porque ele já foi muito analisado, pensado, discutido e julgado. Eles já não fizeram a coisa certa? Olhou para trás, julgou-se quem tinha que ser julgado, condenou-se quem tinha que ter condenado e seguir para frente agora sem voltar para trás? Bem, é difícil entender porque ele está num momento crítico das negociações para aprovação dos projetos de lei que a gente vem acompanhando aqui no Prime Time. Aqueles 600 projetos iniciais foram reduzidos a 200, ele dividiu e tem negociado negociou primeiro com os partidos que fazem o diálogo com ele, o PRO, a União Cívica Radical e a Aliança Federal, a Coalizão Federal. Tentou reorganizar uma espécie de base no Congresso e agora estava negociando com os governadores das províncias, pessoal de oposição, e agora estava num ponto crítico, que é a questão trabalhista, está negociando hoje a questão
trabalhista. Então, fazer essa afronta, né, à memória da ditadura, das vítimas da ditadura, não ajuda em nada, porque muitos desses interlocutores nessas negociações, essas pessoas, sobretudo as que estão na oposição, mas mesmo os que estão no centro do espectro, que são aliados dele neste momento, têm traumas de família, têm uma visão completamente diferente da dele em relação a essa ditadura que foi uma das mais sanguinárias, né? Certamente uma das mais sanguinárias da América do Sul. No entanto, a vice dele, Victoria Villarruel, que ele escolheu, ela é neta de um contra-almirante, é filha de tenente-coronel, e o contra-almirante foi quem escreveu a história da Marinha da Argentina. O tenente-coronel atuou, inclusive, nas Malvinas, quando a Argentina foi humilhada exatamente em batalhas navais, mas ele sente que precisa manter a coesão de seguidores dele, né, de pessoas argentinos que o admiram por esse tipo de posição. Mas, de fato, parece um tiro no pé neste momento. Lá você acha que a polarização que possa surgir desse debate não vai ser favorável a Milei? Ele sempre tem dois caminhos. A tática dele é, de um lado, manter essa coesão com a população que o apoia, que é uma parte expressiva da população, com esse tipo de gesto, mas, do outro lado, ele tem operadores políticos que tentam negociar ali com o Congresso e com os governadores para aprovar as leis. E aí